Bom dia, turma! Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, quinta-feira, tá certo? Hoje, quinta-feira, teremos aula de artes, sim, vamos usar na nossa tinta, o nosso pincel, então corre lá, já pega a tinta, já pega o pincel, pega uma folha em branco, tá certo? Veja aí como é que vocês preferem pintar, tá certo? Página 8 do livrinho de artes de vocês, tá certo? Desenho e pintura. Desenhar é uma das muitas formas de comunicação, além de ser uma atividade bastante prazerosa. Muitas pessoas utilizam o desenho em seu trabalho. A primeira etapa para um bom desenho é escolher um tema, como um animal, uma paisagem, etc. Depois que fazemos um esboço, como na imagem abaixo. Então, primeiro vamos escolher uma paisagem. Tia, eu vou desenhar meu quarto, não, eu vou abrir a janela, vou lá pro terreiro, não sei. Pense aí numa imagem que você queira representar. Uma paisagem bonita, o céu, né, um rio, uma viagem que você fez, uma praia linda, então muito bem. Pense na imagem que você quer desenhar. Primeiro, a gente orienta que vocês façam um esboço, ou seja, um desenho fininho, né? Tentem rabiscar de forma bem levinha no papel o seu desenho. Isso é um esboço. Tá certo? Depois você começa a colorir, depois de já ter feito o desenho com o lápis, grafite, né? E você começa o seu desenho. E é pedido o seguinte: crie uma obra em desenho e pintura. Escolha um tema, como tu já falou, o tema você vai escolher, tá certo? Que pode ser uma paisagem da sua janela, do seu quarto, uma pessoa, um animal, um cartão postal. Você vai decidir o que você quer desenhar, certo? É fazer o esboço, como a tia já disse. A tia tá lendo aqui o que tá na página 9, tá bom? Vai escolhendo aí, né, o que vai desenhar. Vai tentando fazer o esboço, que é o desenho com lápis grafite, só o contorno do desenho, certo? E depois você vai escolher cores fortes, tá certo? Escolha cores bem fortes. Pegue a sua vasilhinha com água e vamos começar a nossa pintura com tinta guache, tá certo? Faça o desenho bem bonito, depois ponha pra secar, tá certo? E eu vou pedir para vocês trazerem pra sala de aula amanhã, quando vierem pra aulinha. Deixem secando bem sequinho para não melar a mochila, o caderno, tá bom? Quando tiver seco, guarde na sua mochila, guarde no seu caderno, para trazer amanhã pra sala, pra gente juntar com os outros desenhos dos seus colegas, tá certo? Nossa aulinha de arte é isso, vamos trabalhar pintura com tinta guache, tentar reproduzir uma paisagem escolhida por vocês. Paisagem, animal, pessoa, você vai decidir o que você vai querer pintar, tá certo? Terminamos isso aqui. Quando você terminar o seu desenho, o que é que você vai fazer? Depois de lavar as mãos, lavar os pincéis, não é? Muito bem. Terminou isso, pegue o seu livrinho de língua portuguesa, pegue ele na página 20. Muito bem. Página 20. Tchururu, que são as palavras com R, tá certo? Vamos começar aqui as nossas palavrinhas que vão ter a letrinha R, tanto no começo, tá bom? Pode ser no começo da palavra ou no meio das palavras. Página R. Página 20. Assuntinho língua portuguesa, a letrinha R, né? Vamos lá. Palavras com R inicial, ou seja, palavrinhas que vão começar com R, que vão ter R no meio e 2 R's, certo? Aí temos aqui exemplos: raiz, enrolado, corrimão e pirulito. Temos palavras com R no começo, R no meio e 2 R's. Tia, outro exemplo de palavra com 2 R's, carro, né? Muito bem. Em todas as palavras acima, há a letra R, que ela depende da sua posição. A R, ela tem som forte, certo? Ou então um sonzinho mais fraquinho. Na palavra raiz, o R tem som forte, raiz. Então, a gente fala o R bem marcado. Isso que é o forte, tá certo? Quando falamos o R bem marcado. Então, um R. Quando dizemos um R, ele tem som forte, certo? Em pirulito, nós temos um som fraco, tá vendo? Olha só, raiz, falamos forte o R. Pirulito, nós falamos diferente o som do R, não é? Muito bem. Aí nós temos agora a palavra já em enrolado.
O R, que é depois de uma consoante, ela vai ter som forte. Enrolado, tá vendo? Muito bem. Para iniciar a palavra, o R, ele normalmente vai ter um som forte, tá certo? E aí, quando for palavras que o R tiver no meio de vogais, ele vai ter um som o quê? Fraco, pirulito. Então, ele vai estar entre o I e o U. E ele vai ter um sonzinho fraco, pirulito, tá certo? E aí, quando ele vier depois de uma consoante, né? Ele vem aí depois de um N enrolado, né? Então, ele já vai ter um sonzinho mais forte do que o pirulito, certo? E em corrimão, o R, que está entre vogais, ele tem um som forte e ele é duplicado. Carro, né? O som também de carro, ele também é forte. No início e no meio das palavras, depois da consoante, a letra R tem sempre um som forte. Repetindo, no início e depois de consoante, o R vai ter sempre um som forte, tá certo? Entre vogais, ele tem um som fraco, que significa brando, tá certo? Para que tenha som forte entre vogais, é necessário que seja duplicada. Aí temos aqui a atividade da página 21, atividade da página 21, que termina na página 22. Questão 1. Escreva qual é a posição da letra R na palavra e se seu som é forte ou brando, que é a mesma coisa aqui, fraco, tá certo? Garrafa, ele vai ser duplicado, tem dizendo aí já, ele já é duplicado, está entre vogais, então é forte. Aí temos muro, o muro, ele está entre duas vogais. O som, você vai escrever entre duas vogais. Aí é fraco ou é forte, você vai botar fraco ou forte, tá bom? Aí tem a garra, 2 R, você vai colocar 2 R's, fraco ou forte. Urubu, entre vogais, fraco ou forte. Riacho, R iniciando, R no início, forte ou fraco, você vai colocar, tá certo? E genro, que aí no caso, ele está antes de consoante, tá vendo? Você vai dizer então se é forte ou fraco, só isso. Questão 2, complete as frases e use as palavras do quadro. As palavras são vassoura, ferro, garrafa, cigarra e rua. Aí vai ler, o menino ajudou a senhora a atravessar o quê? Você vai completar. O canto do quê é um tanto irritante por ser contínuo. C, esta panela é feita de... Completa. D, fui varrer a casa, mas não encontrei o quê? E a letra E, o quê? De refrigerante esvaziou-se antes da do suco. Complete. Questão número 3. Escreva o nome das figurinhas. Aí você vai olhar e vai dizer os nomes e vai escrever aí, tá certo? Se eu disser, eu tô lhe dando a resposta. Agora escreva o que os nomes têm em comum. O em comum é que todas elas têm R. Questão número 4. Marque com um X a alternativa em que a letra R tem som brando, ou seja, um som fraco em todas as palavras. Vamos lá. Careca, carambola, tesoura. Cadeira, genro, canguru. Arara, carruagem, garoto. Besouro, peruca, personagem. Então, tia, eu vi ali uma alternativa que uma é forte e as outras são fracas, não marca. Tia, eu vi ali duas que são fortes e uma fraca, não marca. Você vai marcar aquela onde as 3 palavrinhas, o som vai ser de forma fraca, tá certo? Pinte apenas as figuras cujos nomes possuem R na inicial. Você vai olhar para os desenhos e pintar aqueles que os nomes começam com R, tá certo? Terminado aqui, paramos aqui na página 22. Paramos aqui na questão 5 da página 22, certo? E vamos para a gramática, tá bom? Lembrando que tia só vai dizer as páginas da gramática se todos na sala tiverem feito a gramática, tá certo? Não adianta a tia colocar aqui a gramática para você de casa fazer. Você de casa faz porque o tempo é diferente do da sala de aula. Vocês sabem que na sala de aula a tia tem que esperar todos os colegas terminarem. Tia vai corrigir, olha de um por um, né? Então, o tempo é diferente, né? Então, se der tempo usarmos na sala de aula gramática, tia coloca aqui para vocês fazerem. Se der tempo, será as páginas 10 a 13 da gramática. Se der tempo.
deixe que tia coloca no grupo se usamos a gramática, tá certo? Que é para você não fazer e os outros colegas não fazerem, pra gente tentar manter um equilíbrio de todo mundo, tá bom, pessoal? Lembrando, espere tia dizer se faz a gramática. Por enquanto você não vai fazer. Espere eu dizer no grupo, tá bom? E terminando aqui, para casa, vamos fazer o livro de reforço, a página 8 a 10, tá certo? Página 8, 9 e 10. São conteúdos de língua portuguesa, tá certo, pessoal? E é isso, beijinho. Espero que vocês tenham gostado de pintar, usar a sua tinta, né? Então, espero que tenha se divertido fazendo o seu desenho. Estou ansiosa para ver o seu desenho amanhã, sua paisagem amanhã, para a gente colocar na sala de aula, para os seus outros coleguinhos verem na próxima semana o que foi que você pintou, né? Então, pinte bem bonito, capriche no seu desenho, tá certo? Porque todo mundo vai ver depois. E você vai ver o dos seus colegas também, tá certo, pessoal? Então é isso. Encerramos aqui. Não esqueça de fazer o livro de reforço. E até amanhã na sala de aula. Beijo, até amanhã.